Papo Mineiro, numa prosa de governança corporativa, com o administrador de empresas, Wilson Brunner, tendo participado de diversos cursos de aperfeiçoamento no Brasil e exterior, e é certificado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBCG. GC, desculpa. Presidente executivo da Uzi Minas, presidente do Conselho de Administração da própria Uzi Minas, e presidente executivo e presidente de administração de cerca de 30 outros grupos econômicos, né? Tais como Vale, a Cesita, a Sorminas, a Ômega Energia Renovável. Então, variava, uma experiência variável no IBRAM, no IBS, né, na Fundação Renova. Quer dizer, uma pessoa presente nos últimos anos em Minas, no Brasil e até no exterior. Né? Foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais e também coordenador do Grupo Estratégico de Fomento do Governo de Minas, na mesma época. Atualmente, é membro do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Lítio e da Integra S.A., cônsul honorário do Japão em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Brunner. Muito obrigado, Hernani. É um prazer estar. Então, vou ter que recomeçar isso do celular. Pedir você começar, né, por favor? Tá claro. Posso fazer o seguinte, depois eu você mesmo corta aí quando você acha melhor, hein? A gente recorta. Né? Ok. Pode continuar. Tá bem? Bom dia. Bom dia. Não, bom dia, não. Vamos lá. Bem-vindo. Cumprimentos a todos. Muito obrigado, Hernani. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com você, com as pessoas que seguem você. E se me permite contar um pouco aí da minha história profissional e dos desafios que eu antevejo e vejo para o Brasil, para o mundo. Primeiro, eu tenho muita honra de dizer que o meu primeiro emprego foi um posto de gasolina. Isso aconteceu depois da minha saída de um seminário, onde eu estudei durante 4 anos em Araguari, Minas Gerais. Eu tinha, na época, quando fui para o seminário, 11 anos. E pode parecer estranho até para muitas pessoas, é que meu pai era um judeu que veio para o Brasil antes da Segunda Guerra, com a intenção de trazer a família que tinha ficado na Polônia. No caso aí, a esposa, o filho, a mãe, pais, irmãos, e começou a trabalhar como mascate em Belo Horizonte. Por que Belo Horizonte? Nunca ninguém soube explicar, porque Belo Horizonte não era um local normal para imigração naquela época, era mais São Paulo, sul do Brasil. Né? Bom, quando ele conseguiu juntar um pouquinho de dinheiro e conseguiu juntar o dinheiro necessário para trazer a família de navios naquela época, estourou a Segunda Guerra Mundial e logo em seguida ele recebeu uma notícia que toda a família tinha sido encaminhada para um campo de extermínio. E um irmão teria conseguido fugir para a Rússia. A cidade que ele morava era próxima à Rússia. Bom, ele entrou em depressão, naturalmente, e conheceu a minha mãe anos depois, uma católica, filha de uma católica praticante, a minha avó, e mostrava já um pouco a visão dos dois, onde eles combinaram, nós estamos falando de décadas e décadas atrás, né? Eles combinaram que cada um iria seguir a sua religião e pediu apenas que nós não fôssemos batizados da Igreja Católica. Bom, e por que eu chamo Wilson? Muita gente não sabe, a minha mãe nunca soube explicar por que o meu nome é Wilson. Porque o nome dos meus irmãos, todos são nomes judaicos. Hershel, Motel, Teivus, Shana, que é Ana, Sara e assim por diante. Bom, eu contei essa história porque aos 11 anos, depois ele faleceu quando eu tinha 7 anos, eu era o mais velho da família.
e a minha mãe nos batizou logo em seguida, e acabei um dia indo para um seminário, então, como eu falei, em Araguari, né, onde eu fiquei 4 anos, mas cheguei à conclusão que não era essa a minha vocação. Então, o primeiro emprego, depois de sair do seminário, foi um posto de gasolina, onde eu tenho muita honra, como eu disse, de ter trabalhado e onde eu aprendi muito. Ali eu aprendi a tratar o doutor, que era o dono do carro. Naquela época, quem comprava um carro era o doutor, né? Aprendi a trabalhar com as pessoas que, como eu, operários, que colocava gasolina no carro, lavava o carro, trocava óleo do carro e assim por diante. E o dono do posto, que era classe média mais alta, vamos chamar assim. Bom, quando eu fiz 18 anos, eu me ingressei na Veminas, em Belo Horizonte, que era uma revenda de automóveis. Na época, talvez das maiores, era a Veminas e a Mila, as duas maiores revendas de Belo Horizonte, onde eu ingressei como uma espécie de um auxiliar de caixa. Naquela época, vocês todos devem saber, não existia as facilidades de hoje, era tudo pago com cheque, com dinheiro. E eu entrei, então, comecei a auxiliar de caixa. E continuei os meus estudos e, paulatinamente, eu fui galgando outras funções na então Veminas, onde eu trabalhei cerca de 10 anos. E onde eu também aprendi muito, porque, de novo, quem comprava o carro era o doutor, que eu aprendi a tratar lá no posto de gasolina. Na Veminas, certamente, também tinha lá os mecânicos que cuidavam dos carros das oficinas, né? E, de novo, os proprietários da Veminas, de novo, classe média alta. Então, de novo, você vê que a vida vai nos ensinando a cada passo pegar um pouco do que foi feito no passado, que serve para um passo futuro, né? Então, na Veminas, eu trabalhei durante, como eu disse, 10 anos e cheguei a gerente administrativo financeiro, que era abaixo dos donos, a pessoa que cuidava, enfim, de tudo um pouco, né? Seja das finanças da companhia, da empresa, seja da limpeza, da vigilância, da contabilidade, do então chamado recursos humanos e assim por diante. E através de um anúncio do Estado de Minas, eu vi a Vale demandando alguém para o cargo até com um título muito bonito, um técnico de economia e finanças. E tive a ousadia de mandar meu currículo. E acabei sendo aceito pela Vale, depois de alguns testes e concorrendo com algumas outras pessoas, e ingressei em Belo Horizonte, em 1976. Um ano e meio depois, eu fui transferido para o Rio, já numa função de uma espécie de um tesoureiro geral, que era um termo muito utilizado na época. Então, eu fui fazendo a minha carreira na Vale, depois fui promovido a outras funções, sempre na área financeira. Por volta de 1986, eu fui estudar nos Estados Unidos, isso muito em função de uma demanda que, na época, o então presidente da Vale, Eliezer Batista, que acho que todos se lembram, uma figura reconhecida no Brasil e no mundo, né? Que me fez a seguinte pergunta, isso talvez valha a pena também para mencionar, até para uma reflexão aí para muitos que estão nos vendo e ouvindo. Ele me perguntou se eu estava pronto para ser diretor financeiro da Vale. E eu disse que não. Ele perguntou por que não. Eu disse, olha, doutor Eliezer, eu sou uma pessoa que tive essa carreira profissional e eu vejo como um diretor financeiro da Vale uma pessoa internacional, que fale bem uma língua. Nessa época eu fazia um curso de inglês no Brasas, que era um colégio que tinha em frente lá as instalações da Vale, no Rio de Janeiro. Bom, então em 1986 eu fui estudar nos Estados Unidos, onde eu fiquei com minha esposa cerca de 7, 8 meses, e francamente falando, Hamilton e telespectadores, eu estudei muito. Na época o Brasil ainda era um país, você se lembra, com inflação altíssima, né? Com a economia totalmente desequilibrada, e muita coisa que eu aprendi nos Estados Unidos ainda não se aplicava no Brasil, né? Então eu voltei, depois de um certo tempo, na mesma função que eu exercia anteriormente, e em 1988 eu fui designado diretor financeiro da companhia.
Eu tinha, na época, 38 anos, que para padrões da Vale, na época, era muito jovem. Eu costumo dizer que eu não sei se eu fui um bom diretor financeiro, mas tenho certeza que eu teria sido um péssimo diretor financeiro se naquela pergunta que me foi feita pelo Eliezer eu tivesse dito sim, eu estou preparado, né? E não estava. Então, isso aí fica uma mensagem que a gente tem que reconhecer as nossas fragilidades e não ter medo de buscar aprimorar aquilo que a gente deve aprimorar. Bom, na diretoria financeira da Vale, numa época muito difícil, foi pós-Carajás, a Vale muito endividada na época, e, modéstia à parte, acho que a área financeira, na época, teve uma repercussão muito grande em função de muitos mecanismos que a gente aprendeu no exterior, que, de uma certa maneira, foram implementados na Vale. E, como consequência, eu acho que essa é uma das consequências de eu ter chegado à presidência em 1990. Eu tinha 42 anos, de novo, para padrões da Vale, eu era muito jovem. E, historicamente, a Vale, os seus presidentes eram engenheiros vindo de áreas operacionais, e eu era um financeiro, né? Então, isso foi, de uma certa maneira, não diria um choque, mas uma surpresa dentro da Vale, onde eu fiquei cerca de quase 3 anos como presidente. Quando então, a Cesita foi privatizada, e eu fui convidado para presidir a Cesita, em Timóteo, em Minas Gerais. Então, eu voltei para Belo Horizonte com a minha família e trabalhei cerca de 7 anos na Cesita, uma fase muito difícil da minha vida, onde, para você ter uma ideia, a Cesita era uma empresa que quase nunca tinha apresentado lucratividade na sua existência, e eu tive que tomar medidas muito duras, inclusive de redução de quadro, de pessoal. Isso machuca muito qualquer gestor, né? O gestor certamente tem que tomar decisões, às vezes, que contraria a sua própria maneira de ser, e aí fica outra mensagem. Eu sempre aprendi, gosto de dizer e repetir isso sempre, que a gente tem que tratar as pessoas melhor na saída do que na chegada, né? E nessa fase, a orientação era que tratássemos as pessoas com dignidade, com respeito, até porque as pessoas que ficavam certamente pensariam: olha, se um dia chegar a acontecer comigo, no mínimo eu serei tratado com respeito, né? Bom, então foi um trabalho árduo na Cesita, que era uma empresa que apresentava resultados pífios, ou até negativos, e aos poucos a gente foi recuperando a Cesita, então trouxemos a Usinor como acionista da Cesita para ser um investidor que conhecesse o mercado internacional, que colocasse a Cesita mais neste mercado internacional, trouxesse novas tecnologias e assim por diante. E nessa altura a Cesita também já era dona da então Companhia Siderúrgica de Tubarão, onde a gente tinha feito uma aquisição. Então entrou a Usinor, eu me retirei, e hoje vejo com satisfação que a Usinor depois virou Arcelor, e hoje é ArcelorMittal, né? Que aí em Minas Gerais detém não só participação indireta na Aperam, antiga Cesita, como também hoje a antiga CST. O Grupo Arcelor está entre os maiores aí da siderurgia brasileira. Depois da Cesita, logo em seguida, eu fui convidado para voltar ao Rio de Janeiro, onde eu presidi o conselho, e na época se chamava presidente executivo de um conselho. Era um pouco ação executiva e também conselheiro, me reportando diretamente a Londres, junto à Biriton, que era uma empresa sul-africana que tinha sido recém-listada na Bolsa de Londres e estava num processo de desenvolvimento, de crescimento. Então, eu fui assumir a função com a expectativa de crescer a Biriton aqui no Brasil ou na América Latina. Logo em seguida, a Biriton se juntou à BHP, que é hoje, então, a BHP, né? E eu continuei como presidente do Brasil. Até que em 2003, então completando 4 anos lá, eu fui chamado, então, pelo governador Aécio para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Minas Gerais, né? Confesso a todos vocês que é uma decisão extremamente difícil, você sair de uma empresa privada para trabalhar no governo,
para você deixar de receber o salário na época bastante representativo na empresa para ser remunerado como secretário de Estado, né? Mas aí fica uma mensagem também, se a gente puder, principalmente os jovens, eu tenho dito isso para muitos jovens, se a gente puder dar uma contribuição para o Estado, quando eu digo Estado, Estado brasileiro, nós precisamos de uma, vamos chamar novas pessoas que vão gerir esse nosso país. Eu costumo dizer que nós temos hoje no Brasil muito mais um projeto de poder do que um projeto de nação, né? Falta ao Brasil que caminho a gente quer percorrer, né? Eu conheci na minha vida profissional países muito piores do que o Brasil, há cerca de 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás. O exemplo está aí da China, Coreia do Sul e assim por diante, né? Bom, então eu tive muita satisfação e aprendi muito durante esses 4 anos que eu fiquei no governo do Estado, onde, como secretário de Desenvolvimento Econômico, foi numa fase em que se juntou várias secretarias debaixo dessa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, além de presidir o Conselho da CEMIG, vice-presidente do BDMG, criamos na época, hoje chamada CODEMIG, enfim, várias atividades aí, e como disse, aprendi muito nessa época. Mas eu tinha combinado que se eu dei alguma contribuição, seria apenas de 4 anos, né? E me retirei, até porque eu não tenho nenhuma pretensão política, ou fazer carreira política, ou carreira pública, mas nessa linha de dar um pouco da experiência. E se eu dei alguma contribuição, foi levar para o governo do Estado um pouco a visão empresarial, um pouco a visão do setor privado. O Estado estava numa situação fiscal extremamente delicada, então houve uma recuperação fiscal do Estado. Foi uma época de muitos investimentos em Minas Gerais, lógico que ajudado por uma fase econômica no mundo inteiro bastante positiva e que a gente soube trazer para Minas Gerais um clima de desenvolvimento, de atração de negócios. Bom, eu me retirei então depois de 4 anos e fui ser conselheiro da Usiminas, dentre outros conselhos. E logo em seguida fui à presidência do Conselho da Usiminas e 2 anos depois a Usiminas enfrentou um problema de governança e eu fui solicitado pelos acionistas que eu assumisse a área executiva da Usiminas. Então me tornei presidente da Usiminas, mas conversado com os acionistas que eu ficaria apenas um período de transição. Eu não tinha, naquela altura, interesse de continuar sendo um executivo da empresa. Bom, feito isso, 2 anos depois entrou a Tequinte Térreo, né, que até hoje está na Usiminas. Anteriormente, como eu disse, você mencionou, até pela relação com o Japão, desde a época de Vale, né, o governo japonês, que me honra muito, me solicitou, com a morte do Rinaldo, que era o então presidente da Usiminas e também o primeiro cônsul honorário em Belo Horizonte, eu fui convidado então para assumir essa função de cônsul honorário do Japão em Belo Horizonte, em substituição ao Rinaldo, que tinha infelizmente falecido. Bom, e aí continuei em vários conselhos, seja no Brasil, seja no exterior, e há cerca de 4 anos atrás eu fui convidado pela Mover, que é a antiga Camargo Correia, para assumir não só a presidência executiva do grupo, como também a presidência do conselho. E aí significava também a presidência do conselho da área de cimento, que é uma área grande do grupo, e a própria CCR, que é uma empresa de concessões públicas, seja de aeroportos, estradas, metrôs e assim por diante. E eu me retirei há cerca de 1 ano da Mover, depois de 4 anos, que era o período que a gente tinha acordado que eu ficaria, e recentemente, como você mencionou, Hernani, eu estou como conselheiro da Companhia Brasileira de Lítio. Lítio hoje virou, de uma certa maneira, um coqueluche, vamos chamar assim, né, em termos do setor mineral, mas eu costumo alertar o nosso pessoal que, como sempre, tem as fases positivas e negativas. Para você ter uma ideia, o preço do lítio caiu de um ano para outro 80%. E por que isso? Porque, a meu ver, houve uma expectativa talvez um pouco otimista do
crescimento de carros elétricos, que continua crescendo indiscutivelmente, mas não na velocidade que se imaginou. E, ao mesmo tempo, com base nesse otimismo, foram anunciados N projetos pelo mundo afora. Então, há uma questão da lei da oferta e da procura. Então, tem muitos projetos, né? E o preço do lítio caiu muito. E em Minas Gerais, a empresa que eu estou no conselho, chama Companhia Brasileira de Lítio, ela já opera há 30 anos, ali na região do Jequitinhonha, em Araçuaí. E é a única empresa que também tem uma área química, quer dizer, ela agrega mais valor ao produto, né? E na região não há dúvida que existe lítio. Agora, o lítio é um metal, um mineral abundante. E a principal reservas de lítio no mundo estão na Bolívia, que é um país, vocês todos sabemos, complexo, né? A Argentina também tem muitas reservas de lítio, mas, de novo, é um país que está passando por uma fase bastante complicada. Como existem reservas de lítio na África, na própria Austrália e assim por diante. O Chile também é um país com bastante reservas, mas o governo atual decidiu, de uma certa maneira, estatizar a exploração de lítio através da sua empresa chamada Codelco, que é uma empresa estatal chilena. Então, o Brasil tem chance, sim, de crescer a sua produção. Possivelmente, muitos dos projetos anunciados com esse preço que está aí atual não vai se viabilizar ou vai ter dificuldade até em levantar os recursos para implantar os projetos, né? Mas, a meu ver, é um mineral que certamente tem o seu espaço. Alguns anos atrás, só para dar um exemplo, o nióbio era pouco conhecido no mundo, né? E hoje Minas Gerais é o principal produtor de nióbio do mundo. A Companhia Brasileira de Metais e Metalurgia, CBMM, é a principal produtora de nióbio do mundo, com uma participação mundial de cerca de 80%, o que mostra a capacidade da empresa, enfim, o avanço da empresa em vários aspectos tecnológicos e assim por diante. Bom, então esse é um pouco o meu currículo, né? Eu nem falo currículo, eu falo experiência. Mas, se me permite, Hernani, eu queria aproveitar essa oportunidade, talvez dar algumas mensagens, principalmente para jovens, né? Eu gosto muito de falar para jovens, com os jovens, né? Algumas coisas que eu sempre defendo, né? A vida profissional da gente deve ser vista como uma subida de uma escada, onde, ao subir essa escada, você tem que estar preparado fisicamente para subir a escada. Senão você chega no topo da escada e não está preparado fisicamente e não vai conseguir se manter no topo, né? Isso significa o preparo do lado acadêmico, do lado da experiência profissional e etc., né? Guardando aí uma correlação. E, ao subir essa escada, eu sempre digo o seguinte: cuidado para, ao subir a escada, não machucar alguém ou não ser machucado, né? Porque, às vezes, você quer subir depressa demais a escada e machuca algumas pessoas que também estão subindo a escada, ou é machucado. De novo, você não se consegue manter no topo da escada, né? Ou seja, fazer com que a gente, e principalmente a geração de hoje, você sabe que tem necessidade, uma carência de um rápido desenvolvimento, né? Mas fazer isso com preparo, fazer isso com respeito às pessoas, sabendo que outras pessoas também estão almejando subir na sua carreira profissional, né? E na forma de gerir as empresas, Hernani, eu sempre digo o seguinte: gerir nada mais é do que implantar o óbvio. Mas como é difícil implantar o óbvio, né? Muitas vezes as pessoas não veem aquilo que é o óbvio. E empresa, na minha avaliação, é um ser vivo. E como ser vivo tem alma. E alma significa pessoas, né? Então, a empresa é composta de gente. Por melhor que seja a sua tecnologia, por melhor que seja o seu mercado, o seu negócio em si, nós, no fundo, como gestores, estamos gerindo pessoas. Esse sempre será o maior ativo de qualquer organização, né? Então, como gestores, a gente tem que ser um comunicador, não é falar bonito ou coisa parecida, mas falar com transparência o que está acontecendo, sempre estar colocando as pessoas a par do que é o mercado, do quais são os desafios a serem enfrentados, das crises tirar oportunidades, onde a crise sempre tem uma oportunidade também a ser explorada, né? Então, é um pouco essa mensagem de
de crescimento que eu gostaria para uma geração que certamente vai ser a geração que, espero eu, resolva os problemas que o nosso país enfrenta. Eu conheci, como disse, países muito piores do que o Brasil há 30 e poucos anos atrás, né? E volto a insistir, que falta ao Brasil um plano de país, um plano de nação. O que nós temos hoje, infelizmente, é um projeto de poder. Não estou aqui criticando A, B, C, e não tem nenhuma ideologia no que eu estou externando, né? Apenas um ponto de vista de um cidadão que quer esse país crescendo, se desenvolvendo. E acho que cabe à nova geração fazer isso. Sem nenhum pessimismo, eu tenho dito que a minha geração perdeu essa guerra. Quer dizer, a minha geração não conseguiu implantar um Brasil onde empresas não éticas não sobrevivessem, políticos não éticos não fossem eleitos, isso dentro do aspecto da ética, né? E buscando sempre crescer o país, educar o país, fazer com que a gente seja um país competitivo. Eu vou dar para vocês um exemplo dessa parte de competição. Quando eu passei pela Uzi Minas, existia um projeto que ia ser implantado em Minas Gerais, ao lado da planta de Ipatinga, para a produção de 5 milhões de toneladas de placa. Nessa época, para você implantar 1 tonelada de aço no Brasil, você tinha que investir $1,5 milhão por tonelada. Na Índia, 1 milhão e na China, $550 mil. Para você ter uma ideia, então, da diferença, o Brasil é 3 vezes mais caro do que um investimento na China, né? Eu me lembro bem que quando a primeira vez que fui à China, na época de Vale ainda, onde o Japão era o principal produtor de aço, o Brasil e China tinham uma produção não igual, a China talvez um pouco maior, mas a China com usinas velhas, com problemas ambientais de toda a natureza, pequenas usinas, e hoje a China produz mais da metade do aço do mundo e o Brasil mais ou menos engatinhando em relação aos investimentos nesse setor, né? Nunca seremos competitivos em tudo, né? Eu acho que é natural que um país ele seja focado naquilo que é a sua capacidade de investir, né? Mas alguns anos atrás, eu já alertava e continuo alertando que o Brasil caminha para um processo de desindustrialização. Isso é muito perigoso, né? Muitas pessoas hoje acho que há uma consciência maior sobre isso, mas me lembro que quando a gente levantava essa discussão, muitos diziam, mas isso é choro, mas isso é normal que à medida que o país se desenvolve, a indústria vai perdendo importância relativa. E eu dizia, não, eu acho que a gente nunca tem que colocar os ovos numa cesta só. E na época eu usava como exemplo a própria Alemanha, onde conviviam de maneira harmônica indústria, serviços, mercado financeiro, turismo e assim por diante, né? Então, não temos que pensar na desindustrialização do Brasil, ao contrário, nós temos que reindustrializar o Brasil, até porque, sem nenhuma crítica, estamos vendo aí a Argentina, que também já teve uma indústria razoavelmente boa, forte, e que hoje perdeu a sua capacidade produtiva, né? Então, esse é um desafio que nós temos. De novo, não seremos competitivos em tudo, mas entendo eu que nós temos que repensar o desenvolvimento do Brasil. E você perguntou sobre o momento que a gente vive. Eu entendo que, sob o ponto de vista macroeconômico, temos pontos positivos, indiscutivelmente, a inflação razoavelmente sob controle, reservas cambiais muito boas, de uma certa maneira, desemprego caindo, né? Por outro lado, o ambiente de negócios no Brasil, neste momento, não é positivo, né? Então, nós precisamos criar um ambiente positivo para o desenvolvimento e atração de investimentos no Brasil. Durante a pós-pandemia, eu externava com quem eu falava que certamente haveria uma mudança da geografia de produção no mundo. Você se lembra que a gente importava máscara da China, os componentes médicos vinham da Índia, né? Então era natural que essas cadeias produtivas elas iriam encontrar novos espaços, buscar novos espaços. E de novo é um cavalo cilado que o Brasil infelizmente está perdendo.
em função da sua complexidade jurídica, da sua complexidade fiscal, da sua complexidade tributária, do ambiente de negócios, né? E, de novo, aqui, sem nenhuma ideologia, nós precisamos tornar o Brasil atraente. Se a frase está correta ou não, eu não sei, mas o dinheiro ele é covarde, ele vai para onde ele é bem tratado, né? E hoje quem está tirando essa mudança da geografia de produção é o México, onde você está vendo vários negócios indo para o México, né? A própria Índia crescendo bastante. Aí você vai dizer, mas o México tem a vantagem de estar ao lado dos Estados Unidos, a Índia, pelo tamanho da população. Tudo isso é verdade. Mas, de novo, isso não quer dizer que outros países, como o Brasil, não possam também atrair. Nós temos aqui vantagens competitivas enormes, né? O setor de energia é um setor onde você tem uma energia basicamente limpa no Brasil, né? A nossa capacidade hídrica, agora solar, a parte eólica, eventualmente biomassa, que daqui a pouco chega com mais força também. Então, é uma energia limpa, quer dizer, infraestrutura carente, nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura, a infraestrutura pobre. E eu sempre defendi, no período que passei pelo governo, voltando um pouco aí, e continuo acreditando nisso, de novo, sem nenhuma ideologia, que a gente tem como gestor estatal ou de Estado, entender o seguinte, que tudo que puder ser feito pelo setor privado, deixemos que o setor privado faça, né? Cabe ao Estado ser muito mais facilitador, articulador, promotor dos negócios. Aquilo que não puder ser feito pelo setor privado sozinho, vamos discutir formas de parceria entre o Estado e o setor privado. Aliás, Minas Gerais foi o primeiro estado a implantar as chamadas PPPs, parceria público-privadas, né? E tem coisas que certamente cabe ao Estado fazer, né? Eu não sou daqueles que dizem o Estado mínimo, o Estado máximo, mas nós temos que ter o Estado do tamanho adequado, remunerar os funcionários públicos bem, pagar pela produtividade deles e assim por diante. É o Estado do tamanho natural. Agora, o Estado brasileiro é um Estado caro. Você vê que nós temos hoje no Brasil, quando se fala em reforma administrativa, isso várias vezes nas empresas, né? Eu costumo brincar, não estou brincando, mas falando sério, né? Se você tem uma sala com 10 mesas na empresa privada, daqui a pouco aquelas 10 mesas serão ocupadas, né? Então, a pergunta que sempre deve ser feita nas empresas, assim como no Estado, na minha visão, é o seguinte: escuta, o que eu estou fazendo agrega valor? Se não agrega valor, por que fazer, né? E acho que nós temos no Brasil, quando eu falo Estado, estou falando do Estado brasileiro, não estou falando de Estado A, do Estado B. Temos no Brasil muitas coisas que são muito caras, né? A justiça nossa é muito cara, a decisão de aprovar projetos é lenta, né? Então, nós precisamos, de novo, criar esse ambiente favorável para atrair negócios para o Brasil, como consequência, gerando mais emprego, gerando mais renda e, certamente, o Estado se beneficiando através dos impostos adequados. Somos um país com carga tributária elevadíssima, discutivelmente, né? Eu não sei o que é pior no Brasil, se é a complexidade tributária ou a carga tributária. Vamos torcer para que a reforma tributária realmente simplifique essa forma de cobrar tributos, onde haja uma distribuição mais adequada, mais equânime do pagamento de impostos e o Brasil possa criar esse ambiente favorável. Então, Renan, eu não sei se eu fiz para vocês aí um resumo. Está excelente. Eu quero só fazer 2 comentários. Pode? Lógico, por favor. Nós temos aí os objetivos, né? Os ODS da ONU para 2030. Queria que o senhor abordasse um pouquinho sobre isso, como é que fica o mundo ou mesmo o Brasil. E uma pergunta, pelo que né, é uma percepção minha também, né? A política no Brasil atrapalha a economia? Olha, em relação à primeira pergunta, eu acho que nós temos. Eu usei uma frase na minha época de assesita, que eu, com satisfação, vejo que a frase continua existindo lá, né? Naquela época se falava muito em sustentabilidade, e a sustentabilidade às vezes era muito focada no termo ambiental,
né? Ninguém pode discutir da necessidade de meio ambiente. Na época, a frase que eu coloquei na empresa é que meio ambiente é parte do nosso negócio, né? Então, empresas que não têm nenhuma preocupação com o meio ambiente podem ser afetadas depois pelo seu próprio cliente, que vai deixar de comprar porque a empresa está afetando o meio ambiente, né? Então, deve ser visto como parte do nosso negócio. E muitas vezes, por trás de um problema ambiental, às vezes tem um problema até tecnológico, tá certo? Porque os equipamentos não estão mais adequados, foram construídos num outro momento de demanda de mercado e assim por diante, né? Então, esses conceitos defendidos pela ONU, a gente tem que encarar, e aí hoje você está percebendo aí um movimento muito grande em torno de ISG, né? Que é o meio ambiente, é o lado social e é o lado da governança. Isso também, eu diria a você, que é parte dos nossos negócios. Empresas que não se adequarem a essa nova demanda, e, de novo, não é nenhuma novidade. Quer dizer, meio ambiente é um negócio que tem que ser tratado, e eu interpreto que o meio ambiente não é só o meio ambiente na parte de plantio de árvores, de retenção de carbono, sequestro de carbono e assim por diante. É um envolvimento, o environmental significa também isso que eu acabei de dizer, o ambiente, né? A gente tem que tratar bem a natureza, o meio ambiente, mas também ter um ambiente adequado de realização de negócios, né? O lado social, Hernani, a meu ver, a empresa não pode hoje em dia simplesmente, também é uma tese que a gente defende há muitos anos, dizer assim, eu pago meus impostos e, como consequência, eu não me preocupo do que acontece ao meu redor, né? Essa é uma visão antiga, uma visão retrógrada, na minha opinião, porque os problemas sociais não resolvidos, eles se transformarão num problema econômico para você, né? Então, as empresas hoje, cada vez mais, têm que estar conscientes que o problema social no seu entorno também deve tê-la como parceira da solução disso. Não devemos nunca dizer para a sociedade na qual a gente está inserido que nós iremos resolver os problemas da sociedade, mas nós, como empresas, devemos nos colocar como parceiras da sociedade na solução dos seus problemas, tá certo? E a governança, Hernani, é o conjunto dessas coisas todas, né? Eu sempre recomendo às empresas nas quais eu posso eventualmente participar, que preparem as suas governanças como se de capital aberto fossem. Não quer dizer que vamos implantar um manual de Harvard numa empresa pequena, né? Mas ter em mente que governança significa conceitos éticos, conceitos de respeito ao cliente, de respeito aos vários stakeholders que nos cercam, né? Entender que empresa sem lucro também não sobrevive, não é sustentável, né? Então, o termo sustentabilidade, além da importância do meio ambiente, também deve ser visto como empresa tem que ser lucrativa, porque se ela não é lucrativa, ela não se moderniza, não tem condição de pagar os salários adequados e assim por diante. Então, você vê que não é questão de ideologia, é apenas uma questão de bom senso, quer dizer, de a gente entender que uma empresa é parte da sociedade. O que vem da ONU nada mais é do que isso, quer dizer, a sociedade entendendo que tem desafios a serem superados, né? Não há dúvida que a mudança climática está aí, né? Não há dúvida que a descarbonização é um tema a ser perseguido pelas nossas empresas, tá certo? Isso significará certamente novas tecnologias, novas demandas e assim por diante, né? Então, isso é a primeira parte da ONU. A segunda que você perguntou sobre... A política no Brasil atrapalha a economia? Olha, eu nunca poderia dizer que uma política não deve ser parte do todo, né? Nós precisamos da política, né? Agora, eu diria a você, sim, se a gente não tiver uma política de Estado, uma política em que a gente, de novo, cria o clima adequado para o investimento, a política acaba atrapalhando, sim, né? Agora, no Brasil, a gente aprendeu a superar tantos problemas, Hernani. Eu sou de uma época que a inflação era galopante, que, de uma certa maneira, o empresário até aprendeu um pouco com a sua flexibilidade e criatividade, separar um pouco os problemas políticos dos problemas
do seu dia a dia. Mas eu acho que essas coisas deviam ser harmônicas, Hernani. Se a gente pudesse ter uma política pensando no desenvolvimento do país, no crescimento, não é só pensar, é agir, certo? E, de novo, se me permite, vou ser repetitivo, precisamos ter um projeto de país, né? Eu me lembro bem, essa história eu conto em todos os lugares. Eu, nessa época, eu era diretor financeiro da Vale. E, naquela época, o principal país produtor de aço do mundo era o Japão. E sempre que íamos ao Japão, a gente visitava o nosso cliente, o nosso fornecedor, o sistema financeiro, e queríamos também saber do meio político, para onde a economia japonesa iria caminhar. Afinal de contas, aço e crescimento econômico estão muito interligados, né? E eu me lembro que, nessa oportunidade, o então presidente da Vale era o Agripino Abranches, de Minas Gerais, e foi quem eu sucedi depois. Ele fez a seguinte pergunta a um ex-primeiro-ministro do Japão: o que a sua geração fez para tirar o Japão destruído pós-guerra para o Japão de hoje, daquela época? Desculpe. E a resposta dele me marcou até hoje. Se foi político ou não, não sei, mas me marcou. A minha geração não fez muito. Quem fez foi o imperador que, décadas atrás, decidiu investir em educação. Fecha a cortina, né? Ou seja, nós precisamos ver onde é que estão as nossas carências, precisamos ver onde é que precisamos aumentar a nossa produtividade, onde é que podemos melhorar, como eu já mencionei, a nossa infraestrutura, o nosso ambiente e assim por diante. Então, você não pode abrir mão da política, até a política que vai chegar no Congresso para aprovar uma reforma tributária, as reformas necessárias e estruturais que o país precisa. Agora, o empresário brasileiro, ele aprendeu a se virar, né, mesmo com essa política toda que está aí. Tanto é que você vê que tem muitos executivos brasileiros que são muito bem sucedidos fora do Brasil, exatamente porque aprenderam a conviver com esse ambiente, às vezes, que você tem que ser muito criativo e muito flexível em termos de ideias, etc., para poder sobreviver. Mas é uma pena, porque o Brasil tem um potencial enorme. Agora, que todos tenhamos consciência. Chega de falar do país do futuro, vamos criar o país do presente, né? Está mais do que no presente, né, Lula? Nós estamos mais do que no presente, né? Muito bom, excelente. Você quer deixar uma mensagem final? Não, eu acho que era isso, né, Nani? Eu, como cidadão, eu já estou aí, eu diria você, nos meus 76 anos de idade, apesar que entendo que ainda tem muita energia e espero que possa ainda dar contribuições, né? Mas eu incentivaria muito os jovens, né? Acho que essas mensagens que eu tentei passar para eles, que eles leiam isso como um desafio, ao mesmo tempo uma oportunidade para eles, né? Se a minha geração não foi capaz de resolver os problemas que nós temos, né, o país continua aí com seu potencial, com as suas oportunidades, né, e que eles venham com uma mentalidade nova, com mais tecnologia, com mais preparo, respeitando as pessoas, né, com muita ética, e a gente possa construir realmente o país que a gente sonhou, mas que não fomos capazes de deixar pronto para eles. Mas que eles venham conscientes que não é mudando de país que nós vamos resolver os problemas, né? É ficando aqui, enfrentando os problemas, tirando dessas eventuais crises oportunidades, né? E fazendo que o desenvolvimento aconteça do ponto de vista pessoal e profissional. Muito bom. Muito obrigado pelo seu tempo. Sei que é muito ocupado, mas foi excelente. Muito obrigado, Sua visão é muito importante pela sua experiência, pela sua, vamos dizer, pela sua trajetória, né? Muito Você foi obrigado. aprendendo, tendo visões, e a gente é muito lúcido. Muito obrigado. Muito obrigado, Um abraço. Um grande abraço. Um abraço a todos. Então, tivemos aí o executivo, né? Corporativo, talvez um dos mais brilhantes nesses últimos 40 anos no Brasil. E
essa entrevista não pode ser vista uma vez, ela tem que ser mais de uma vez, porque existem muitas reflexões importantes para Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.